Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui nesse vídeo para mostrar a minha, pelo menos, tentativa de fazer uma das minhas comidinhas preferidas, que é o nigiri com salmão com nori. Então é assim que eles ficam. Se você tá a fim de aprender a fazer essa receita ou simplesmente se você tá a fim de ver eu me batendo para cozinhar, é só continuar assistindo esse vídeo. Para preparar esse nigiri, essa receita, você vai precisar de alguns ingredientes, são bem pouquinhos na verdade. A primeira coisa e mais importante é o arroz. Então o arroz que a gente está usando aqui é o japonês, mas você pode fazer com arroz branco normal se você tiver em casa. Porém fica bem mais gostosinho se você usa o arroz japonês. Para receita também, você vai precisar de furikake. O que é furikake? Furikake é o temperinho que você vai colocar no meio da sua mistura. E aqui a gente teve um pequeno probleminha, porque normalmente eu uso esse furikake aqui. O nome dele é Hikari e ele é a base de omeboshi. Porém, eu fui em muitos lugares diferentes aqui em Curitiba e não consegui achar ele em lugar nenhum para comprar. Só teria no mercado municipal, que já está fechado na hora que eu sair do trabalho, então não dava para usar esse daqui. Então a gente procurou um outro furikake, que no caso que a gente comprou foi esse daqui, que é a base de peixe, sal e várias outras coisas. O furikake que você vai usar é muito um gosto pessoal, porque, por exemplo, a maioria dos furikakes tem gergelim no meio, e eu detesto gergelim. Então pra mim não faz muito sentido eu comprar um furikake com gergelim. Então você escolhe aí o que você quer fazer. Pra colocar junto com o nosso arroz, como a gente come carne, a gente gosta de peixe, a gente escolheu um peixe da nossa preferência, que é o salmão. Mas você pode escolher o peixe que você quiser, ele não vai ser cru, então tanto faz o peixe que você quer usar. Na verdade, normalmente aqui em casa o que a gente faz é assa um peixe para comer no almoço, pega o restinho do peixe, dá uma desfiadinha, coloca no arroz e faz o nigiri. E se você não come carne, também dá pra você fazer sem o peixe. Para enrolar o nigiri, a gente usa nori, que é um tipo de alga desidratada, que é crocantinha, daí pra você colocar em volta do nigiri. Opcional, a gente vai colocar em alguns umeboshi. Umeboshi é um tipo de ameixa bem azedinha, pra colocar um pouquinho no meio, pra ficar um gostinho mais diferentinho. E opcional também, mas eu sugiro muito que vocês façam isso, é ter uma forminha para fazer um nigiri. Essa daqui é a forminha tipo triangular, que é o formato que a gente quer fazer, mas tem de vários tipos de formato. Tem formato de coraçãozinho, de estrelinha, mas né, a gente não tem aqui em casa. Se você for corajoso e quiser fazer com a sua mão, você pode fazer também, eu vou ensinar depois como que você faz. Porém, o arroz tem que estar muito quente na hora que você vai fazer. Então, as chances de você queimar a sua mão com o arroz, se você não tiver uma forminha, são bem grandes. Então, se eu fosse você, eu comprava uma forminha. A maioria desses ingredientes é super fácil de achar. O arroz, o nori, o peixe e até essa forminha aqui a gente achou em mercado normal. O arroz em 500 gramas a gente pagou R$6, né? O peixe para essa quantidade aqui, que é uma quantidade absurdamente alta de peixe, porque a gente vai fazer de nigiri, a gente não vai nem usar todo esse peixe, foi R$28. Essas forminhas aqui custam em torno de R$10 e o nori, 10 folhas, custam em média de uns R$10. Se você compra numa loja especializada em produtos japoneses, normalmente elas tendem a ser mais baratas. A gente já achou aqui por R$7, aqui em casa tinha umas de R$10, e eu, como não sabia que tinha em casa, fui lá e paguei R$16 no mercado brasileiro, porque, né, pouca prática. Mas enfim, é isso aí, bora preparar agora. Então, pegou o arroz, colocou a medida ali que você quer, dá uma boa lavada nele, então mexe ele. Se você tiver paciência, pega uma peneira, vai passando água na peneira, vai lavando. Se não, vai a moda antiga mesmo. Dá uma lavadinha ali, tira a água, lava de novo. Eu lavei umas 4, 5 vezes. E aí você vai colocar uma medida de 2 de arroz para 3 de água para ferver. O quanto você vai fazer depende muito de quantas pessoas vão comer, do quanto essas pessoas comem, né? Que nem eu e o Lucas a gente come bastante, então eu tô fazendo uma quantidade razoável. E você tem que levar em consideração que esse arroz vai ser bem esmagadinho, então ele não vai render muito. Além de que o arroz branco, o arroz japonês, não rende muito quando você está cozinhando. Então, por exemplo, se você fizer a quantidade que você normalmente faz de arroz para comer junto com uma refeição, se você cozinha arroz amarelo principalmente, se você fizer só isso, vai faltar. Até porque essa refeição é só arroz com peixe esmagado, e o peixe não faz quase nada de volume. Então você tem que pensar que esse arroz vai compensar pela carne ou pelo, sei lá o que você normalmente come com o seu arroz. Então para nós dois,
eu coloquei 1,5 xícaras dessa daqui de arroz para 2 e pouquinho dessa daqui de água. Então, é aquela coisa, você vai esperando ali, depois que ele ferver, depois que a água entrar em fervura, você pode abaixar o fogo, que inicialmente vai estar alto, e aí você vai dando uma checadinha ali, você prova o arroz. Se ele tiver com aquele gostinho de arroz cru, se ele tiver durinho ainda no meio, quando a água já estiver terminando, você taca um pouquinho mais de água ali no meio. Não precisa seguir à risca essa receita, porque eu acho que cada arroz é um arroz também. Vai muito da marca, do seu fogão, do seu paladar. Então, é isso aí. Não precisa colocar nenhum tempero, só lava o arroz, coloca ele no fogo, deixa ele fervendo. Enquanto ele ferve, a gente vai temperar o peixe e fazer o peixe. Então, levando em consideração que a gente vai colocar mais o furikake depois, a gente não vai colocar muito tempero nesse peixe não. A única coisa que eu vou pôr aqui é um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Cada pessoa tem um paladar diferente. Eu, por exemplo, não curto comida salgada, então eu só vou colocar um pouquinho de sal mesmo. Vou pôr a luva na mão pra ela não ficar fedendo. Sim, sou dessas que enfia a luva na mão pra temperar comida, porque ninguém merece ficar com a mão fedendo a peixe por alguns dias. Então você tempera com sal meio que a gosto. Então, deixa o seu peixinho aí, enquanto você prepara uma frigideira com um pouquinho de óleo pra dar uma grelhadinha nele. Eu não gosto de fritar o peixe, mas deixa esse peixe marinando aí bem rapidinho enquanto você pega uma frigideira pra colocar um pouquinho de óleo pra você dar uma grelhadinha nele. Seguinte, se você tiver um fogão meio afastado da sua casa, assim, usa ele. No meu caso aqui a gente tem um fogãozinho dentro da churrasqueira, mas para efeitos de filmagem eu vou fazer ele aqui dentro, mas aviso que se você fritar o peixe dentro da sua casa e não tiver sugar, a sua casa vai ficar fedendo a peixe por um tempinho, viu? Se não tiver sugar. Sugar? Como você chama aquilo? Exaustor. Sugar? Que? Sugar o ar! Então, depois que você fritou o seu peixe, não precisa fritar muito mesmo, você vai começar a desfiar ele. Enfim, não tem problema se o teu peixe ficar todo zoado, porque você vai desfiar ele mesmo, vai ficar em pedacinhos muito menores do que você já quebrou ele na frigideira. Você vai pegar 2 garfos, vai segurar o peixe com um lado e vai ficar puxando assim do outro para fazer micro pedacinhos de peixe. Tipo, gente, olha o tanto de peixe que esse negócio rendeu. Deu peixe demais. O peixe tem que estar bem quentinho para você colocar junto com o arroz, porque o que você vai fazer agora? Nosso arroz está pronto. A gente vai dar uma esquentadinha nesse peixe porque ele já esfriou. Vai misturar o arroz, colocar o furikake, dar uma misturadinha bem rapidinha e já começar a informar eles e fazer. Beleza, o nosso arroz está aqui prontinho. Ele fica meio empapadinho assim, mas não dá nada. Então começa a misturar o arroz aqui. A ideia é ter bem mais arroz do que peixe. Não bem mais, mas tipo uma quantidade pelo menos 2 de arroz para 1 de peixe, eu diria. Beleza. A gente vai matar esse furikake roxo aqui, porque eu descobri que o furikake outro que a gente comprou não é um furikake, é uns pedacinhos de coisinha crocante, de peixe. Então agora você faz o seguinte, você pega a forminha, limpa, vai colocando arroz dentro, mas tipo, vai entulhando arroz dentro da forminha, tipo até quando você achar que não cabe mais, você põe mais um pouquinho. Vai começar a sair arroz aqui de baixo, daí você tira, aí você enche a outra forminha, beleza. Entupiu a forminha de onigiri, até você não conseguir enfiar mais arroz aqui, aí você vai pegar a tampinha, pressionar aqui, e é muito engraçado, porque vai começar a sair arroz aqui de baixo, reparem.
Aí você pega, limpa o restinho. Dá uma mexidinha assim pra ele não grudar em cima. Repete até acabar o arroz. Se você não tiver a forminha, você tem que moldar ele com a sua mão. O processo correto é você tentar formar um triângulo com o negocinho na sua mão, fazendo um movimento que eu vou mostrar depois, porque eu sempre gosto de dar uma apertadinha com a mão quando ele já tá um pouquinho mais frio. Na hora que eu for pôr o nori, pra ele não começar a se despedaçar enquanto eu como. Então o umeboshi é essa coisinha esquisita aqui, ó. Se você curte coisas fortes, você corta ela, coloca no meio do onigiri, aperta o resto e daí vai ficar bom. Você vai fazer esse formato aqui com a sua mão e esse aqui. Você vai ficar tentando moldar um triângulo com ele. Eu vou pegar esse aqui que já tá feito e vou começar a moldar ele, assim. O formato dele não vai ficar aquele triângulo bonitinho, perfeito, que nem ficaria no normal, mas pelo menos ele fica um pouquinho mais firme. Porque de vez em quando, de vez em sempre, na verdade, a gente molda nossos onigiris aqui e eles ficam se despedaçando. Ó, a palma da sua mão vai pegar nessa parte aqui do onigiri. E os seus dedos dessa mão vão pegar aqui. E essa daqui vai usar pra dar uma apertadita em cima. Então, depois que você terminou de amassar eles, lava bem a sua mãozinha, porque ela vai estar um nojinho. Aí agora é a parte do nori. A parte do nori é bem pessoal. Tem gente que gosta de encapar o onigiri inteiro com nori, tem gente que gosta de fazer só uma partezinha. Eu particularmente gosto de bastante nori, mas eu acho que colocar ele nele inteiro é demais. Então a gente vai pegar essa folha, parti-la ao meio. Não parti-la exatamente ao meio porque nunca dá certo. Aí você pega o teu onigiri, coloca ele ali e encapa. Tem gente que não gosta de nori. Eu adoro nori, então eu como bastante. Mas fica bem mais bonitinho se você encapar só um pedacinho. Bora provar? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e que meu dente não esteja sujo de peixe. Se vocês curtirem esse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei, de me seguir aqui no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir nas redes sociais que vão estar aqui embaixo. Um beijo!